Qual o juízo de 1 de Pedro, capítulo 4, versos 17? Leiamos. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 de Pedro, capítulo 4, versos 17. Esse versículo é usado pelos adventistas do sétimo dia para dar suporte à sua particular doutrina do juízo investigativo, que ensina que está acontecendo um juízo no céu e que esse juízo começa pelos cristãos. Mas será que esse texto está ensinando que existe um juízo ocorrendo agora no céu? O contexto do capítulo 4 da primeira carta de Pedro trata do sofrimento de alguns por causa da condição de serem cristãos, por causa da perseguição sofrida. Vejamos alguns versículos que comprovam isso. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Mas, se sofrem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 14, 16 e 19. O julgamento citado por Pedro, no versículo 17, não é uma investigação que os discípulos iriam sofrer, mas sim o julgamento da perseguição a que eles, dadas aquelas circunstâncias, estavam destinados a passar, ou seja, as provações. A palavra grega que aparece no original para o termo juízo, kerima, embora seja traduzida por juízo ou julgamento, também pode significar provação. Mas ainda que não levemos em consideração o contexto e façamos uma suposição de que Pedro trata do juízo investigativo, ainda assim esbarraríamos no em qual momento começaria tal evento. Leiamos o versículo em algumas traduções. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Versão Almeida revisada e atualizada. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Versão Almeida corrigida e fiel. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Nova versão internacional. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Versão João Ferreira de Almeida. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Versão Nova Almeida atualizada. Perceba que o verbo começar está no tempo presente. Que este julgamento começaria nos dias de Pedro, e não no futuro, a partir de 1844, como ensina a doutrina do juízo investigativo. Além disso, o julgamento a que Pedro se refere é um julgamento de pessoas vivas e não de pessoas mortas. E a doutrina do juízo investigativo ensina que a partir de 1844, cristãos vivos e mortos estão sendo julgados. Portanto, usar 1 de Pedro, capítulo 4, versos 17, para sustentar o juízo investigativo não tem cabimento. Está completamente fora do contexto. É mais um argumento que fracassa diante de uma simples análise da Palavra de Deus.